vamos falar de Josué. O livro tem como título o nome do seu autor, Josué ou Yehoshua. Você sabia que Josué, Yehoshua em aramaico, Yehoshua em hebraico, seria o nome de Jesus? Algumas pessoas não sabiam disso, mas Jesus, na verdade, e Josué são o mesmo nome, mesmíssimo nome. É como João em português e Juan em espanhol ou Jean em francês. É o mesmo nome em línguas diferentes. Aí você pode perguntar, mas então quer dizer que Jesus se chamava Josué? É isso mesmo, Jesus se chamava Josué. Aí você diz, mas na língua deles não era Josué. Não, Josué é como nós falamos em português. Em inglês eles chamam de Joshua, em espanhol Josué, não é isso? Nós falamos Josué aportuguesando o nome, que originalmente, como eu falei, seria Yeshua, ou Jesus. Aí você pode dizer, tudo bem, mas se Josué é uma tradução de Yeshua, por que no Antigo Testamento traduziu por Josué e no Novo Testamento traduziu por Jesus? Boa pergunta. Simples. É porque entre o Antigo Testamento e o português não existe nenhuma língua intermediária. Nós traduzimos direto do hebraico para o português. Então o nome acabou sendo Josué, como falamos em português. Porém, no Novo Testamento, embora os judeus falassem normalmente o aramaico em suas conversações diárias e tivessem o hebraico para algumas reuniões solenes, como por exemplo no templo, na sinagoga, ou mesmo na leitura pública da Torá, embora eles tivessem essas línguas como línguas maternas, a língua franca da época do Novo Testamento era o grego, como hoje é o inglês. Hoje, se você souber inglês, você pode ir para Jamaica, para a Arábia Saudita, para a China, para a Índia, para o Afeganistão, para o Iraque, para o Irã, qualquer lugar do mundo você vai encontrar alguém que fale em inglês com você, porque o inglês hoje é a língua falada no mundo inteiro. Até um passado não muito distante era o francês. Na época da Idade Média era o latim. E na época do Novo Testamento era o grego. Agora entenda, embora os judeus falassem aramaico, Jesus falava aramaico nos seus discursos, quando os evangelistas foram traduzir as palavras de Jesus e a vida de Jesus, eles traduziram para o grego. Aí o nome Josué, em grego, seria Jesus. Percebeu? Então, se eu pudesse desenhar um quadro aqui, você entenderia. Eu tenho o nome original, Yeshua, que em português seria Josué, em grego seria Jesus. Só que como nós temos a leitura do Novo Testamento a partir do grego, nós traduzimos Jesus por Jesus. Só isso. É apenas uma questão de tradução. Mas deixando essa digressão agora um pouco de lado, vamos voltar a falar do livro do Antigo Testamento, o livro de Josué, que tem como título o nome do seu autor. Como você sabe, Josué é a figura principal do livro e dá-lhe o título. E o que significa o nome Josué, ou Jesus? Josué, Yeshua, significa o Senhor salva. Essa primeira parte, Ie, seria a abreviação do tetragrama sagrado de Deus, que são 4 letrinhas em hebraico que formam o nome de Deus, o nome supremo do Senhor. E às vezes eles usavam esse nome sagrado de maneira abreviada. Essas 4 letrinhas do hebraico seria o Yud, o Rei, o Vav e o Rei, 4 letras. Alguns sugerem que poderia ser pronunciado como Yahweh, Javé. Existe um anglicismo que fala Jehová ou Jeová. A pronúncia exata nós não sabemos. Mas esse G de Jeová é a abreviatura do nome sagrado de Deus, ou Yah, que eles não tinham a letra J. Então, quando você diz, por exemplo, Aleluia, seria elevado, exaltado, louvado seja Iá, ou seja, o Senhor, o nome sagrado de Deus. Percebeu? Jeremias seria também esse Ias no final, o nome de Deus de maneira abreviada. Então, Ie também seria o nome de Deus. Shua é o verbo salvar. Então, Yeshua significa o Senhor salva. Este é o significado do nome de Josué, que, aliás, é muito propício para o que vamos ler no conteúdo do livro. Os estudiosos acreditam que o próprio Josué, ou um escriba sob sua direção, escreveu a maior parte do livro.
Os primeiros capítulos incluem experiências em primeira mão. Por exemplo, a NVI sempre usa expressões do tipo nós, nos. Quer ver? Eu vou pegar aqui, por exemplo, Daniel capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 6, embora eu esteja lendo na João Ferreira de Almeida, para você ver que o livro passa a impressão que foi escrito realmente por uma testemunha ocular daquilo que está sendo descrito. Aqui diz assim, capítulo 5, versículo 1. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão a leste e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração dele tivéssemos, tá certo? Na NVI está nós tivéssemos passado. Quando a gente vai para o verso 6, você tem o mesmo efeito aqui, o mesmo elemento. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, às quais o Senhor tinha jurado, que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, a terra que mana leite e mel. Nesse caso aqui, não apareceu o nós, que na NVI tem, mas no versículo 1 você tem aqui, né? Que nós, até que tivéssemos passado. Ou seja, você tem claramente aqui um depoimento, um jeito de escrever de alguém que era testemunho ocular daquilo. Então, obviamente, só pode ser Josué ou Calebe, porque os outros morreram no deserto, eles não estavam na época que o livro de Josué foi escrito. Vamos continuar. Josué capítulo 24, versículo 26, refere-se a Josué escrevendo uma parte do livro, pelo menos. Quer ver? Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 26. Na minha tradução está assim. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra, erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então aqui fala que Josué escreveu o livro, estas palavras. Então, pelo menos parte do que está aqui teria sido escrito por Josué. Agora, após a morte de Josué, é bem provável que os sumos sacerdotes Eleazar e Finéias poderiam talvez ter complementado algum material nesse livro que alude a eventos ocorridos após a conquista. Então, no capítulo 15, versículos 13 a 19, no capítulo 19 e 47, no 24, 29 a 33, nós temos alguns episódios do livro descrevendo situações que ocorreram após a conquista, após a morte de Josué. Então, obviamente, não seria ele que escreveu, como também aquela parte do Pentateuco que descreve a morte de Josué. Agora, a gente percebe também que esse livro, o livro de Josué, é um livro de contrastes, de histórias bem contrastantes. Eu vou explicar para você. É um livro que fala de elementos de fé e também de descrença, de fidelidade e de infidelidade, de oportunidade e de perda da oportunidade. É um livro, enfim, que mostra o próprio paradoxo da vida do crente, que às vezes nós honramos ao Senhor e o mesmo lábio que honra o Senhor às vezes desonra, num deslize, num fracasso, num erro, não apenas em termos pessoais, individuais, mas também coletivos. Não é à toa que o povo de Deus é ao mesmo tempo cognominado povo santo e pecador, santo e profano, tá certo? É aquela expressão em latina casta meretrix, que é a igreja chamada de casta meretrix, como se fosse uma prostituta pura. Eu sei que é uma coisa que parece até contraditória, mas esta é a trajetória do povo de Deus. De maneira nenhuma significa aqui o endosso aos erros que o povo cometeu. É apenas uma descrição daquele povo que Deus tanto ama e tenta redimir e às vezes cai em erros, em pecados ou, para usar a linguagem do Antigo Testamento, em quebra da aliança. Então nós temos aqui nos exemplos desses contrastes do livro, nós temos, por exemplo, a Raabe, que era uma prostituta e foi fiel. Nós temos Caleb, que era um guerreiro e foi fiel. Mas nós temos também Acã,
que foi infiel. Nós temos o próprio Josué cometendo um erro quando ele faz um tratado de paz com os gibeonitas sem primeiro consultar a orientação divina. E qual é o período que o livro de Josué estende? Você lembra? Vamos recapitular o que vimos em livros passados, quando falamos da trajetória